todos bem-vindos a mais um episódio do Policast, nosso primeiro episódio dessa temporada de 2026. Inclusive, quero convidar você, se você ainda não é inscrito nesse canal, já corre, clica aí no link, faz a sua inscrição e ativa as notificações para você ser aí informado sempre que os nossos episódios estiverem lá, para que você não perca nada, porque aqui a gente compartilha histórias inspiradoras que com certeza vai edificar e alcançar não só a sua vida, mas a da sua casa e de toda a sua família. E compartilha esse link aí também, já convida todo mundo para estar aqui junto com a gente nesse primeiro episódio de 2026, porque hoje o meu convidado é mais do que especial. Estou aqui recebendo nos estúdios do Policast Pastor Devaldo Nóbrega. Seja bem-vindo! Eu que me sinto muito honrado, Paulo, de estar aqui nesse primeiro podcast de 2026, né? Ter sido convidado para estar com você compartilhando algumas coisas tão lindas que a gente teve ali, né? A gente já fez aqui um preview Amém. aqui. Olha, vai vir muita Vem coisa coisa bonita, vem coisa boa. boa. Fica ligado, viu? Fica ligado, vai ser muito bom. É isso mesmo, acompanha aqui o nosso episódio, fica até o final, não sai desse vídeo, porque se você caiu aqui, saiba que você está no vídeo certo, a sua vida vai ser transformada, você não vai sair daqui o mesmo, né, É pastor? verdade, com Que a gente certeza. vai compartilhar aqui realmente vai edificar muito você, então já fica aqui nesse vídeo. E assim, pastor, a honra é toda minha, um prazer e um privilégio. Eu sei que você tem uma bagagem extensa, vai transbordar hoje tudo. Amém, amém, Senhor nos ajuda. Amém, Senhor. Mas assim, o Senhor que é pastor, né, está aí à frente desse ministério. Começa compartilhando com a gente também como que tem sido para o Senhor essa liderança, né? Eu sei que é uma responsabilidade também. Então, como que tem sido e como que começou a sua trajetória, principalmente? Esse ministério pastoral, ele é um ministério que requer, assim, uma responsabilidade muito grande, porque a gente vive numa sociedade onde a credibilidade é uma moeda muito forte, uma moeda muito importante. Então, o ministério pastoral na minha vida começou quando nós decidimos sair de Fortaleza, né? Eu sou natural de Fortaleza, Ceará. Olha, conterrâneos aqui, tá, gente? É, Nordestino. Eu digo sempre que os nordestinos. nordestinos é o povo mais feliz da É terra. verdade. Então, nós tomamos essa decisão, junto com a minha esposa, a pastora Ana Nóbrega, de sairmos da nossa terra, a gente tinha uma vida toda certinha lá, estava tudo ok, igreja, estava tudo, Tudo trabalho, fluindo. tudo fluindo, faculdade, enfim. E aí, mas Deus já havia nos falado que, né, nos tiraríamos da nossa terra e nos levaria para outra terra, né, que era para consolidar essa questão ministerial, né, onde nós faríamos o seminário teológico. Eu depois fiz uma outra validação na Faculdade Federal de Minas Gerais. Então, iniciou ali algo que já era bem notório, esse chamado, desde muito cedo, mas ali, né, em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, Sim. onde consolidou esse chamado ministerial na área pastoral, onde também pude estar servindo na Igreja Presbiteriana Lagoinha em Belo Horizonte, né, onde Uau. iniciou ali, onde eu comecei trabalhando ali com os novos convertidos e depois fui para as outras áreas, fui para a juventude, e ali se iniciou esse ministério pastoral mesmo, assim, 100%, full time, Sim. dedicado. Foi quando a gente realmente se dedicou 100% a esse chamado, Polly. Nossa, Isso, pastor. isso para ser bem, né, bem resumido. E assim, como é importante, né? O sim que nós damos ali ao nosso chamado, né? A obediência. Acho que a gente caminhar debaixo de obediência muda tudo. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas querendo inverter a ordem. Em que sentido? Ah, Deus me direcionou a algo, mas eu estou esperando os recursos, eu estou esperando o momento certo, mas Deus não funciona nessa Não ordem. A gente funciona, precisa se mover primeiro. com certeza. E assim, acrescentando, pra vocês terem uma ideia, quando a gente saiu de Fortaleza para ir para Minas Gerais, a gente não conhecia ninguém, nós não tínhamos emprego certo, nós tínhamos uma palavra de Deus. Então a gente obedeceu, né? E a gente saiu do nosso trabalho, a Ana saiu da faculdade de jornalismo, nós saímos da nossa igreja, nossas famílias são todas de lá de Fortaleza, né? A gente deixou tudo para seguir, né, esse chamado de Deus em obediência e fomos para Minas Gerais. E lá em Minas Gerais, nós temos uma história linda com a Igreja Batista Lagoinha, onde, né, como eu falei anteriormente, teve essa questão pastoral, o início do ministério, mas teve também que essa história se mistura com a história da minha esposa, que ela também foi convidada para ser parte de um grande ministério, que é o Uau. Diante do Trono,
justamente nesse período que nós estávamos em BH fazendo seminário, foi o período que a pastora Ana Paula Valadão, que liderava esse ministério, teve que se ausentar do Brasil. Então, a Ana, minha esposa, teve que assumir esse papel na igreja, dessa liderança de louvor. Então, assim, o custo da obediência, ela nos traz um benefício, assim, que eu não teria nem como, sabe, medir isso, Polly, porque por o fato de termos obedecido, e naquele tempo Deus nos trouxe coisas extraordinárias, dentre elas a participação nesse ministério, esse início desse ministério pastoral, as viagens que pudemos fazer do ponto de vista missionário, as pessoas, milhares de pessoas que pudemos alcançar através disso. Então, essa obediência é algo realmente que faz uma diferença gigantesca na nossa vida. Uau, e isso gera o princípio da honra, né? Deus nos honra. Quando a gente caminha debaixo de obediência, Deus ele nos surpreende. Eu digo que Deus vem ali com muito mais do que o que a gente pensou, imaginou. Deus derrama e transborda na nossa vida simplesmente pelo fato de obedecer. Porque eu não enxergo como que vai ser, eu não tenho... Porque Deus não entrega o plano completo. Se você está aqui nos assistindo, Deus já direcionou você, te entregou uma palavra... Atitude agora, né, pastor? E por que ele não faz isso, Polly? Às vezes você pode estar se perguntando Sim. aí, por que Deus não entrega o plano? Porque, olha só, uma experiência que eu tive lá no Egito, subi no Monte Moriá, e me ensinou muito sobre isso. Quando você chega no pé do monte, você chega à noite, porque como é muito quente, é deserto, então é melhor subir à noite, e aí você vai subindo, subindo, subindo. Depois de 6 horas de caminhada, quando você está lá no topo, você olha, aí o dia começa a amanhecer, você olha, você vê o tanto que você subiu, você não acredita. Como é que eu consegui subir? Porque você não tem a visibilidade. Hoje já está um pouco mais moderno, mas no começo, quando eu comecei aí, eu tive outras oportunidades, não tinha nenhuma iluminação, então era tudo escuro. Você ia subindo ao monte, subindo. Quando você chegava lá em cima, que o dia começava a clarear, que você tinha a minha ministração, né, sobre o tema ali, e o dia clareava, que você olhava para baixo, você tinha uma visão extraordinária. Uau. Então, por que Deus não nos mostra? Porque se Ele mostrar todo o plano, é capaz de que quando vier as dificuldades que fazem parte do plano, você desistir. Imagina, vamos pensar biblicamente, José. Imagina Deus vai dizer... Deus falasse para José, olha, você vai ser governador do Egito, mas só que tem um problema, antes de você ser governador, você vai ser traído pelos seus irmãos, você vai ser jogado num poço, você vai ser vendido como escravo, você vai ser acusado Meu Deus, quem quer? De adultério, você vai correr risco de vida, você vai ser preso. Isso aqui são só os detalhes que a Bíblia cita, mas com certeza houver outros desafios maiores ou menores, que não dá para registrar tudo ao longo desses anos que ele viveu, até chegar no cargo de governador do Egito, que se ele tivesse tido conhecimento desse plano antes, com certeza ele tinha desistido. Porque você pensa assim, você acha que eu vou ser vendido como escravo, que eu vou ser acusado de ter traído o meu Senhor, de ter cometido adultério? Não quero esse plano, não. Então, Deus não mostra o plano completo justamente para que a gente não desista. Agora, uma coisa que Ele promete, e é muito importante você frisar nisso, Ele estará conosco todos os dias. E é isso que a gente tem que focar. Ele está conosco todos os dias. Então, se Ele está conosco todos os dias, qual é o meu papel? Confiar, persistir, se é aquilo que de fato Ele tem para a minha vida, persista, insista, porque o Senhor é contigo, e é isso que vai nos fazer chegar do outro lado. É isso que vai nos fazer chegar, no caso de José, a governador, vai nos fazer chegar diante daquilo que Ele tem colocado como desafio da nossa vida, do nosso trabalho, das nossas atividades, é o fato de que quem está comigo, se é que Ele está com você, né, tem esse fator que é importantíssimo, mas se Deus está contigo, Ele vai ser a força propulsora para que você chegue do outro lado, para que você chegue no seu maior objetivo de vida, para que você chegue na razão, no propósito, na sua identidade de vida, porque o Senhor está contigo. E essa é a grande diferença. Uau. E, pastor, a fé, ela não é ausência de problemas, né? Porque às vezes a gente escuta muito as pessoas dizendo assim, mas se for de Deus, vai fluir naturalmente, de maneira espontânea, as coisas vão se abrir e sem esforço, mas não necessariamente, porque se a gente olhar para essas histórias bíblicas, a gente vai ver que existia um esforço, existia uma persistência e o não desistir também.
Olha só, você tocou no assunto que é interessantíssimo. As pessoas precisam entender que fé é diferente de acreditar. Sim. Fé é diferente de acreditar. Acreditar vem da ordem das crenças. Por exemplo, você acreditava em tanta coisa quando você era criança que hoje você sabe que eram apenas coisas infantis. Um exemplo, Papai Noel, unicórnio, Uhum. coisas que eram crenças que hoje você, como adulto, sabe que eram coisas apenas infantis. Mas tem aquelas crenças, por exemplo, você acreditou tanto que ia passar no concurso, você acreditou tanto que ia acontecer isso e aquilo e as coisas não aconteceram. Aí você, o que que acontece? Você fica triste, adormece, você fica abatido. Fé é diferente. A fé, e aí vale pontuar, antes de entrar na fé, de que não tem nenhum problema com crença. Pelo contrário, as crenças são importantes. Crenças são você acreditar é importante, você ter crenças saudáveis é importante, mas a fé, ela vem da ordem de você permanecer apesar de. Uau. Você permanece apesar de. Eu continuo crendo em Deus, apesar de muitas vezes receber um não. Eu continuo frequentando a minha igreja, apesar de muitas Sim. vezes não se achar no local que eu acho que deveria estar. Eu continuo crendo de que Deus é Deus soberano, apesar de viver em um mundo. Agora, esses dias mesmo, nós tivemos um problema aqui na Faria Lima de violência, né? Sim. Esteve em todas as mídias. Verdade. Então, apesar da violência ter crescido, mas eu acredito que o Senhor me guarda. Então, a fé, ela vem de uma raiz aonde eu permaneço firme no Senhor. Abraão permaneceu firme no Senhor, embora que ele não soubesse para onde ele iria ou que realmente ele iria construir. Abraão permaneceu firme quando Deus pediu Isaac. E ele estava disposto a fazer. Na verdade, Deus nunca quis que ele sacrificasse o filho. Mas Deus, aliás, Isaac, ou Abraão, permaneceu ali, crendo de que no momento certo Deus ia Provei. providenciar o sacrifício e assim aconteceu. Então a fé, ela, não, ela está acima das crenças. Não há nenhum problema, eu repito, com as crenças. Inclusive, acho super saudável, desde que elas tenham uma raiz saudável, né? Porém, a fé, ela está acima disso. Ela está em você permanecer, apesar dos nãos, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar daquilo que é aleatório, ou seja, daquilo que eu não tenho controle, ou seja, aquilo que acontece na nossa vida que a gente não tem o controle sobre aquilo, mas a gente tem o controle sobre como reagimos sobre o que nos acontece. E a fé entra nisso. Como é que a fé age? Olha, aconteceu alguma coisa no qual não estava planejado, ou que é triste, ou que foi decepcionante, enfim. Mas em Deus eu posso encontrar alegria para dizer, Deus, vamos comigo nessa? E com certeza Ele vai. Porque se o Senhor, eu volto naquele primeiro ponto, É. se o Senhor é contigo, Ele vai estar com você em todos os lugares. Porque essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Que Ele estaria conosco todos os dias, até o dia final, até a consumação dos séculos. Então é isso. É sobre essa presença que está dentro de nós, para que possamos olhar para a vida e dizer, apesar de, eu vou continuar. Uau, é isso, né? Como o senhor bem colocou, é como a gente vai reagir diante dessa situação. Até porque Deus nos deixou ali o livre-arbítrio, né? Sim. Então a gente tem essa opção de escolher qual caminho que eu vou seguir, qual atitude que eu vou tomar, como que eu vou me comportar diante dessa situação, né? Se uma porta se fechou, e aí? Vou ficar aqui parada ou o que que eu vou fazer, né? Vou, tipo, abandonar tudo aquilo que eu já construí, porque, tipo, às vezes pode ser um desejo do meu coração, mas não necessariamente que seja um plano de Deus para minha vida, né, Exatamente. pastor? E aí, você tocou num ponto sobre questão de caminho, né? Nós temos um conceito bíblico de que Jesus é o caminho. Então, Polly, às vezes a gente precisa entender que a gente tem que sempre escolher um caminho. Eu posso escolher um caminho de me paralisar pelas frustrações, ou eu posso escolher um caminho que vai me tornar uma pessoa resiliente e que vai continuar, né? Vai continuar nesse caminho que vai me trazer de fato uma resolução a nível de vida, né? Sim. Uma realização, essa é a palavra que eu estava procurando, a nível de vida. Porém, um ponto interessante, a questão do caminho, quando eu quis dizer que Jesus é o caminho, porque a gente precisa entender que a nossa escolha, dentro desse ponto de vista de que Jesus é o caminho, precisa ser muito cuidadosa, porque às vezes, Paulo, a gente quer escolher o nosso caminho.
É. E aí, o nosso caminho, ele vem carregado Meu de Deus. situações que são realmente frustrantes. Porque tudo que um coração do homem precisa da mulher, precisa reconhecer é que em Jesus eu encontro descanso. Em Jesus eu encontro esse lugar aonde eu posso descansar na minha alma. Então, quando a gente fala de caminho, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente precisa entender que eu vou ter sempre uma escolha a fazer na minha vida. Eu vou ter sempre dois caminhos a escolher: o caminho de Jesus ou o caminho das minhas próprias escolhas. O caminho das minhas próprias escolhas vem na consequência de que eu terei as minhas próprias consequências, ou seja, as minhas escolhas vão trazer uma consequência, e através dessas consequências, elas nem sempre são boas. E aí, quando eu escolho o caminho de Jesus, e qual é o caminho de Jesus? O caminho de Jesus é o caminho da renúncia, é o caminho, sabe, da bondade, é o caminho do amor, é o caminho do perdão, é o caminho, sabe, de você encontrar nele, como eu já falei, né, reforçando essa ideia de encontrar nele refúgio, paz, segurança, alegria, transformação. Se submeter ao caminho de Jesus é submeter a uma realidade na qual você vai encontrar o refúgio e o destino final da sua vida. Em Jesus você vai encontrar aquilo que toda alma muitas vezes nem sabe, toda alma inquieta nem sabe, de que em Jesus eu encontro paz. O caminho de Jesus é aquele caminho, Poli, aonde eu não vivo apenas para satisfazer a mim mesmo, eu não vivo apenas para realizar os meus sonhos, eu não vivo apenas do ponto de vista do meu eu. Não, eu vivo um caminho, no caminho de Jesus eu vivo também para o outro. Eu vivo também percebendo a necessidade do outro, percebendo a luta do outro, percebendo aonde que eu posso somar na vida do outro, e é nesse caminho de Jesus que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Uau, meu Deus, é forte. É forte, igreja, gente. Mas é bem isso, né, pastor? E, assim, dentro desse contexto do caminho, né, que o senhor trouxe, por que que às vezes parece que Deus responde às orações de algumas pessoas e de outras não? Ou é só impressão nossa? Deus tem filhos preferidos ou não? Olha, Deus não tem, na minha forma de fé e naquilo que eu vivo, Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos prediletos. Não é o fato sabe, de eu viver uma vida aonde eu oro 10 horas por dia, estou sendo assim bem Sim. exagerado para trazer o exemplo, ou se eu oro 15 minutos. A questão é a minha relação e comunhão com Deus é quem vai de fato definir sabe, esse entendimento. Por que que às vezes a gente tem a impressão, e aí eu te respondo, por que que a gente tem a impressão de que Deus responde a umas pessoas e outras não? Na realidade, isso não é verdade. Deus responde a todos. É porque não também é resposta. Não também é resposta. Porque às vezes a gente quer as coisas e quer que Deus diga sim. E Deus diz não. E não é resposta. Só que a gente não quer aceitar esse não. A gente quer sempre o sim. Só que fazendo um paralelo, tem um filme do Jim Carrey, que é o primeiro, né? Que ele faz o papel de Deus, o Sim, Todo-Poderoso, sim. que ele tá com preguiça, aí ele responde sim. E o mundo vira caos. Uau. Ali é uma metáfora muito profunda, parece bobinha, mas é muito profunda, porque se Deus dissesse sim para tudo que a gente quer, a nossa vida vira um caos. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes não sabe o que a gente quer de fato. Às vezes a gente não tem, às vezes as nossas convicções da manhã não necessariamente serão as convicções do final da tarde. Aquilo que a gente quer hoje, não necessariamente, não é aquilo que a gente quer amanhã, né? Então, estou sendo apenas, isso é só um exemplo, né? Sim. Mas o que eu quero dizer é que o que importa não são as respostas necessariamente do sim e o não de Deus. O que importa é você estar em comunhão com Deus. Porque quando você tem essa comunhão, essa prática, essa vivência, essa disciplina do jejum, da oração, sabe, da leitura da palavra,
você vai perceber claramente, discernir no seu espírito, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar na sua vida e você tem esse discernimento de quando é um não. E aí você vai aceitar tranquilamente, você vai entender, é Deus, tudo bem, é um não, tá ótimo. E aí, qual é o próximo passo agora? E aí você vai desenvolvendo essa comunhão, porque é para isso que Deus nos chama. Voltando ao tema caminho, é uma mão, Polly, é uma mão de via dupla. Eu vou Sim. até Deus, mas Deus também vem até mim. E às vezes ele vem com sim, às vezes ele vem com não, às vezes ele vem com outra direção, às vezes ele vem com uma nova etapa, às vezes ele vem com um novo desafio, porque o desejo de Deus, primeiro, é ter comunhão conosco. Por isso ele enviou Jesus. O segundo é que a gente creia que de fato ele quer o melhor para a nossa vida. E a terceira coisa, para resumir, é que a gente de fato mergulhe, sabe? Aí entra a fé, por fé, mergulhe nessa fé de que Deus é por mim e não contra mim. Deus é por mim e não contra mim. Então, dentro dessas três bases, assim, para ser bem resumido, a gente consegue entender de fato quando que é o não, quando que é o sim. E não existe essa história de que Deus responde mais a um ou mais ao outro. Não. O que a gente precisa é entender que não é resposta também, assim como o sim. E a questão de relacionamento, né, pastor? Como bem o senhor colocou, quanto mais eu me relaciono com ele, mais intimidade eu tenho e mais sensível à voz do Senhor eu tenho. E quando a gente fala sensível à voz dele, não que ele vai falar comigo só de uma maneira audível, mas eu vou estar ali sensível aos sinais, aos mínimos detalhes que ele vai falando ali na rotina do nosso dia a dia. Para quem tem filhos, quando o seu filho grita, pode estar longe de você, pela voz você reconhece. Você sabe se é seu filho ou não. E Deus é da mesma forma. Eu acho que quanto mais a gente se relaciona, mais profundo a gente mergulha ali com ele, mais a gente vai descobrindo dele. Porque ele já nos conhece em nossa totalidade. Então, esse relacionamento é mais para que nós possamos conhecê-lo. Polly, tem uma música da banda Catedral, não sei se você conheceu da sua época, quem é Sim, das né? antigas sabe, né? Conheço. Mas é assim, na minha adolescência eu curti muito Catedral, assim, eu tinha até uma banda cover, né? Uau! É, E aí? e aí tem uma música que diz assim, quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente se conhece, mais a gente se resolve mais. Porque é isso, quanto mais a gente tem essa intimidade com Deus, Deus vai nos mostrando quem nós somos, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E aí você vai se conhecendo, você vai apresentando diante de Deus e Deus vai realinhando a sua vida. Então, assim, a voz de Deus, ela quase nunca ela é audível. Uhum. São fatos raros onde Deus fala audivelmente. É mais um discernimento interno, porque uma das coisas do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo, não o fruto em si, como diz o relato, mas da riqueza de ter o Espírito Santo dentro de nós é o discernimento. Talvez nós, como cristãos, a gente desfruta pouco dessa habilidade que tem dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo, que é o discernimento. Então, quanto mais a gente se relaciona com Deus, a gente se conhece, se resolve através do quê? Do discernimento, do autoconhecimento, de discernir as coisas, de discernir não só aquilo que é interno, mas também discernir aquilo que é externo, aquilo que você percebe, olha, isso não é de Deus. Sim. Essa palavra não é de Deus. Essa música não é de Deus. Esse negócio não é de Deus. Esse trabalho não é de Deus. Essas amizades não são de Deus. Porque você vai entendendo. Por exemplo, amizade, né? Um ponto. Quando você tem esse discernimento e de reconhecer, sabe, de saber quem você é, e você sabe que você tem algumas debilidades, aí você entende assim: eu não posso me relacionar com essas pessoas porque elas retiram de mim aquilo que não é bom. Elas arrancam de mim aquilo que não condiz com aquilo com a minha nova identidade, com a minha nova realidade. Então, qual é o meu procedimento? Eu vou tratá-las com muito amor, com muito respeito, mas eu não vou ter um relacionamento profundo com elas, porque elas arrancam de mim aquilo que eu quero que o Senhor cada vez mais tire da minha vida. Então, isso é o quê? É um discernimento. Isso só vem, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático na minha vida. Toda vida que eu falo algo que eu sinto que não foi de Deus ou que não era para fazer, algo dentro de mim murcha. É como uma, uma bola que murcha dentro de mim e eu já discerni que eu sei que é quando o Espírito Santo, é como se você deu uma bola fora.
Tem uma bola fora. Então, isso é um discernimento que só é desenvolvido através de um relacionamento com Deus diário, de oração, de leitura da palavra, de uma adoração. Eu sou desse time da adoração, eu sou desse time. Meu coração é um coração que se prostra e adora, porque eu sei quem Deus é, eu sei quem sabe quem eu era, quem eu sou, o que eu posso ser nele. Então, eu sou desse time. Então, esse relacionamento, sabe, é que traz esse discernimento para a gente discernir todas as coisas, a nós mesmos e as externas, né? Uau, que aula, viu, pastor? Meu Meu Deus, que Deus. incrível. Mas vamos voltar aqui um pouquinho na banda. Eu achei interessante quando o senhor falou aí que teve banda, né? O senhor canta também? Não, não. Lá em casa quem canta é minha esposa. Se eu cantar, vocês saem correndo, todo mundo desiste de ficar no podcast. Não. Na verdade, eu toco bateria, toquei Ai, que bateria há muitos legal. anos. Eu tem pouco tempo que eu deixei a bateria, assim, faz pouquíssimo tempo mesmo. E assim, eu sempre servi no Ministério de Louvor, desde criança. Sempre servi na bateria, sempre estive ali ministrando. Então, quando eu falei que eu tinha, na minha adolescência, eu tinha essa banda cover do Catedral, porque eu juntei lá uns adolescentes lá da igreja, Sim, e aí a gente criou essa banda, e foi muito legal naquela época, assim, a gente tocava essas músicas todas, e era um momento bem disruptivo na área da música na igreja, porque a gente vinha do modelo bem clássico, e de repente sim. começaram a surgir bandas como Catedral, Oficina G3, Cats Barneia daqui de São Paulo, e tantas outras aí que surgiram na época, e eram tudo assim muito... Uau, será que essas coisas podem na igreja? E a É gente verdade. e a Foi gente na estava lá vibe. nessa vanguarda aí de tocar outras coisas além das músicas clássicas, dos hinos da harpa, do cantor cristão. E foi uma época bem, bem legal, bem legal. Ai, que legal. E pastor, e como foi essa descoberta do seu propósito, desses dons, talentos? Você começou a identificar ali, eu gosto dessa área. Como que foi esse comecinho? Eu sei porque as pessoas perguntam muito, se questionam muito, né, sobre propósito, como que eu descubro o meu propósito, como que eu sei, como que funciona isso de fato? Olha, o propósito, ele está muito ligado às suas habilidades. Você precisa tá conectado nisso. Por quê? Porque, por exemplo, no que diz respeito a mim, por que que eu fui para essa área ministerial? Eu, como vocês podem ver, eu sou muito falante, né? Ótimo, Ou seja, comunicador. um comunicador sempre fui. Sempre fui a pessoa assim. Você tem uma ideia? Eu, com 9 anos de idade, ali em Fortaleza, eu queria ter meu dinheiro. Eu Sim. não queria ficar perturbando meu pai e minha mãe, a gente também não tinha tantos recursos assim. O que que eu fiz, para vocês terem uma ideia? Eu fui empreender. Como? Peguei 2 caixas de ovos e fui vender para os meus vizinhos, para os amigos vizinhos. Porque eu Muito queria bom, ter, muito queria ter bom. meu dinheiro para fazer o que eu quisesse. Comprar minhas chicletes, balas, aquela Sim. época, coisa de criança, né? E desde então eu sempre fui essa pessoa que eu tinha essa coisa da comunicação. E aí, observando isso ao longo da minha vida, eu pude trabalhar nessa área também de vendas, sabe? Sempre fui essa pessoa dessa área. E aí, quando eu era adolescente, ali por volta dos 14 anos, numa programação da igreja, eu já era convertido nessa época, né? E aí, na programação da igreja, foi me dada a oportunidade para trazer uma palavra. E aí eu tive um feedback assim muito bom das pessoas. Nossa, que legal, você tem né, você fala bem, você tem uma desenvoltura. Eram uns 15, 20 minutos mais ou menos, era o tempo que foi me dado. E assim, Deus começou a me mostrar ali que muito da minha habilidade natural de falar, de me comunicar, se entrelaçava agora ali com a questão ministerial. E aquilo ali Uau. despertou em mim. E aí eu fui né, estudando, enfim, até que cheguei como eu falei no início, na questão de fazer seminário, de fazer faculdade mesmo, e depois veio a questão acadêmica, né, tá? Porque pastor não é assim não, gente, tem que estudar, tá? Tem a parte acadêmica e tem a parte questão da cerimônia de ordenação e etc, tudo, né, que é a parte mais espiritual. Mas voltando à pergunta em si, então, a nossa vocação tem muito a ver com as nossas habilidades. Você precisa estar atento, sabe? O que você faz de uma maneira muito natural, né, fluida, que as pessoas olham para você e diz: olha que interessante. Então passa muito por isso, Poli, sabe? Passa muito por essas habilidades. E aí, quando você consegue
alinhar, de fato, a sua identidade, quem você é, com essa habilidade que você tem, que você é muito fluido, que as pessoas reconhecem em você, que você tem essa habilidade, você encontra aí o seu propósito. Porque você tem uma identidade alinhada, você tem as suas habilidades assim, muito bem esclarecidas dentro de você, e nisso, nesse encontro, você encontra o seu propósito. Você encontra realmente aquilo que você vai gastar a sua vida, onde você vai imprimir força, onde você vai melhorar, sabe? Como um diamante Sim, bruto que você vai lapidando. lapidar, até que você realmente alcance, de fato, o nível do seu propósito. E aí ele vai, sabe, transbordar de uma tal maneira que vai chegar na sua questão profissional, na sua questão ministerial e por aí vai. E como o senhor bem trouxe, assim, o propósito ele tem essa relação com a identidade também, nós sabermos quem nós somos em Deus, né? Uhum. No que Deus diz a nosso respeito e levando para esse contexto, muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, ou, me fala um pouquinho de você, e as pessoas têm dificuldade, né, de falar quem é você, né, quem é o pastor Devaldo, quem é a Poli, muitas vezes as pessoas associam com a profissão. Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou isso. A nossa identidade, ela tem a ver com o nosso propósito também, certo? Ele tem essa correlação, tipo, da minha profissão com o meu propósito, ou não? É, assim, vamos por partes. Questão da identidade, você até pontuou isso muito bem. Às vezes você pergunta quem é você e a pessoa fala do que ela faz. Isso. Então, não tem nada a ver uma coisa. Do que você faz não tem nada a ver com quem você é. Você pode até fazer com que aquilo que você é seja derramado naquilo que você faz, mas são coisas diferentes. E essa questão da identidade, as pessoas realmente elas têm muita dificuldade de falar quem elas são. Se você perguntar, né, elas geralmente misturam as coisas. Por quê? Porque a identidade do ser humano ela foi muito distorcida. Aí a gente entra realmente bem na questão pastoral e ministerial. Foi muito distorcida pelo pecado, né? Sim. Pelo pecado, pela aquilo que você, quando nasce, né? Você nasce ali, você cresce e ali, né, nessa sua formação, você é ferido de diversas maneiras, por diversas pessoas, ferido na sua identidade, e aquilo vai distorcendo quem você é. É. E aí não é culpa, né, necessariamente, às vezes sim, mas não necessariamente do pai ou da mãe, porque muitas vezes eles estão só derramando aquilo que eles também receberam. E ali, muitas vezes, você é ferido, como eu fui na minha infância, não porque meus pais eram maus, mas é porque eles receberam também essa deformação por causa da queda da humanidade, do pecado, reproduziram isso em mim, e se eu não tivesse sido alinhado em Deus, na minha identidade, certamente eu reproduziria nos meus filhos. Então, a nossa identidade ela precisa ser realmente restabelecida em Deus. Né? Quem você é? Você é uma pessoa generosa, fiel, amável, doce, dadivosa, resiliente. Isso são características de uma identidade. Não o que você faz. E aí, quando você vem para a parte do propósito, como eu já falei, que, né, cruza-se com as suas habilidades, e aí isso também desemboca na sua profissão. Porque quando eu sei quem eu sou, ou seja, eu sei quem eu sou, ou seja, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa resiliente, eu sou uma pessoa que é doce, eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa que sei perdoar, isso desemboca na sua profissão. Porque quando você encontra ali o seu propósito, por exemplo, vamos falar aqui de alguém que gosta da área da venda, né? De vendas, né? Você Sim. é uma pessoa que sabe lidar bem com pessoas, sabe lidar bem com não, é uma pessoa, aí entra resiliente, tem a ver com a identidade, aí você é uma pessoa honesta, ou seja, você quer fazer bons negócios, você não é uma pessoa que quer fazer apenas uma única venda para ganhar sua comissão, não, você quer construir uma aliança com o seu fornecedor para que você tenha possa fazer várias vendas, não apenas uma ou duas, mas você tenha realmente uma construção de de venda, de pós-venda. Então, essa construção dessa identidade bem alinhada com as suas habilidades, que as pessoas reconhecem facilmente em você, e aí você encontra realmente, de fato, o seu propósito, olha, a chance de você vivenciar uma vida com propósito é gigantesca, sabe? De você... As pessoas sempre falam, né, que você não trabalha, É, você realiza o seu propósito no seu dia a dia e ainda ganha dinheiro com isso. é isso. Então, é por aí.
né? Muito bom. E muitas vezes, às vezes também, a gente fica até com receio de dizer assim: "Ah, estou ganhando dinheiro com o meu propósito", mas isso não tem nada a ver, né. Eu acho que isso, pelo contrário, são os dons e talentos que nós temos, né, e que entra exatamente muitas vezes na nossa profissão, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Não, eu acredito que quando você consegue ganhar dinheiro, né, de você ganhar dinheiro honestamente, de uma forma eh, 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 honesta, com o seu propósito, gente, isso é incrível. Todas as É, pessoas com qual nós já conversamos, que elas dizem, olha, gente, esse é o meu propósito, são pessoas que se sentem realizadas, se sentem felizes, se sentem, sabe, assim, se sentem que estão fazendo muito mais do que um trabalho, igual eu falei anteriormente, né? Elas é. sempre dizem, eu não trabalho, eu realizo o meu propósito Ah, e ainda ganho dinheiro. Então, quando você consegue isso, isso é maravilhoso. Porque muitas vezes, Paulo, também um ponto interessante que me veio aqui agora, que as pessoas acham que é só ganhar dinheiro. Que é só ganhar dinheiro. E às vezes elas não têm nem vida no sentido de não desfrutar da vida, não ter uma relação boa com os filhos, com a família, com os amigos, sabe? Não tem lazer porque elas só pensam em ganhar dinheiro. E isso não é saudável, isso não é bom, isso fere até um propósito que está lá nos 10 mandamentos, que é o propósito do descanso. Sabe, isso é fere, porque verdade. às vezes você é tão workaholic que você não descansa, você só fala de trabalho, você só pensa em trabalhar, você. Sabe, isso não é saudável, isso não é bom, isso não é bom até diante mesmo de Deus você ter esse pensamento. Mas quando você realiza o seu propósito, quando você está muito, sabe, firme naquilo que você tem convicção que você nasceu para fazer aquilo e ainda você consegue ter um Ser ganho, remunerado. sabe, ser remunerado por isso, ser remunerado bem. É. Gente, isso é maravilhoso. Quem dera todas as Uau, pessoas do mundo pudessem alcançar esse, esse sabe, esse nível, né. lugar, alcançar esse status de você trabalhar com aquilo que é o seu propósito, que é o seu, você tem plena convicção e ainda ser bem remunerado por isso. Isso é maravilhoso, sabe? Uau, com Não tem a certeza, ver né. com o Tem valor. valor, tem a ver com o que, sabe, com que você está realizado naquilo que você faz. Isso é muito, sabe, isso é muito bom. Quem dera todas as pessoas encontrassem isso, né? É verdade, quem dera, meu Quem dera, Deus, é seria verdade. maravilhoso. Seria bênção demais. Pastor, nessa sua trajetória, eu imaginei que você já teve muitas experiências com o Senhor também, né? Muitos milagres, muitas curas. Tem algum testemunho que o Senhor tem, assim, forte na sua mente, que, sabe, mudou ali realmente. Tem um antes e um depois que o senhor possa compartilhar aqui com a gente? Ou vários, dentro aí das suas experiências que o senhor teve com Deus? Olha, você trouxe um assunto muito interessante, porque as pessoas acham que Deus ele tem a obrigação de fazer milagres extraordinários sempre na nossa vida. Você vê ali na tentação de Jesus, e o diabo disse assim: olha, se joga daqui, que, sabe, se joga daqui do pináculo do templo, porque quando chega lá embaixo os anjos vão lhe segurar. O que ele estava propondo para Jesus nas entrelinhas? Um espetáculo circense, para que as pessoas se viciassem nesse espetáculo circense de, sabe, de coisas extraordinárias. Herodes, quando chega, me mostra aqui alguma coisa, faz um milagre aí para a gente ver. E isso vicia as pessoas nessa coisa de sempre ter coisas extraordinárias. Mas o que eu quero dizer com isso, e aí eu vou chegar naquilo que você me perguntou, é porque nem sempre a gente precisa ter coisas extraordinárias para contar. Às vezes você está aí nos ouvindo e assistindo, achando que Deus nunca fez nada extraordinário, porque você nunca viu um braço crescer, um câncer ser curado ali de imediato, uma coisa assim miraculosa. E sabe quais são os verdadeiros milagres, Polly? São aqueles Sim. que acontecem internamente dentro de você. Uau. Os verdadeiros milagres são aqueles que. Verdadeiros não no sentido da palavra, não que existe o verdadeiro ou o falso nesse sentido do milagre. Né? Milagre é milagre. Sim, Milagre não se explica, só se se vive. vive. Mas o que eu quero dizer é que nesse relacionamento são 35 anos com o Senhor. 35 anos, porque eu não considero a parte que eu era criança, né? Então, a criança é criança. Mas são 35 anos de uma consciência, né, de Deus. Então, nesses 35 anos, eu posso te dizer, Polly, para você que nos assiste, que nos ouve, que um dos maiores milagres que Deus fez na minha vida e faz até hoje é o permanecer. É o Amém. permanecer
em fé, é permanecer crendo, apesar de, é permanecer crendo, apesar dos nãos, é permanecer crendo, apesar das frustrações. Mas o que eu posso dizer para você, assim, mais na prática, quando nós saímos de Fortaleza para morarmos em Belo Horizonte, nós não conhecíamos ninguém, absolutamente. A gente ouviu o chamado do Senhor, obedeceu e largamos tudo. Você imagina, gente, olha, lá em Fortaleza, como eu falei anteriormente, a gente Estava tudo estruturado. estava tudo estruturado, a gente tinha trabalho, a Ana fazia faculdade, a gente tinha feito parte do grupo implantador da Igreja Batista Candeias, ou seja, nossos familiares estavam lá. Quando a gente sai de lá, sabe, e vai para Belo Horizonte, a gente não tinha rede de apoio, a gente não tinha casa, a gente não tinha amigos, a gente não tinha muito dinheiro para dizer assim, vamos confiar que nós chegamos lá, a gente tem dinheiro, então a gente vai chegar e se estabelecer. Não tinha nada disso. E o milagre foi, quando nós chegamos lá, o Senhor providenciou uma família para nos receber. O Senhor nos conseguiu uma casa, porque lá no seminário, era um seminário que era interno só para solteiros. Os casados tinham que morar fora. E eu e Ana já éramos casados, então a gente tinha que conseguir um lugar próximo do seminário para morarmos, para poder termos essa logística mais deslocamento, deslocamento. Então, o Senhor providenciou isso. O Senhor nos sustentou durante todo o seminário, porque a gente não tinha como trabalhar, porque o seminário era o dia inteiro, então era full time. Então, o Senhor nos sustentou, sabe, assim, para mim isso é um milagre incrível, sabe? E de lá, o Senhor nos soprou para o Brasil inteiro. Uau. Então, isso é um dos milagres, assim, que eu guardo no meu coração, de que o Senhor fez coisas extraordinárias, que quando você vai para um lugar, como eu falei, onde você... Gente, eu nunca tinha estado em Minas Gerais, eu nunca tinha estado em Belo Horizonte, sabe? Você foi realmente debaixo de uma palavra. E Deus fez tudo o que fez. Então, assim, isso é um milagre extraordinário. E aí tem o milagre da cura da voz da Ana, sabe, assim, que a fono dela... O que aconteceu? Só para vocês ficarem, né, assim, o contexto da história. Quando a Ana Nóbrega, né, minha esposa, assumiu do lugar da pastora Ana Paula Valadão o Ministério de Louvor diante do Trono no louvor da igreja no domingo, né? O que acontece? As músicas da pastora Ana Paula Valadão são muito agudas. Sim. E a Ana teve que chegar no mesmo tom, porque naquela época tinha orquestra, e você não tinha como baixar os tons das músicas por causa das partituras da orquestra, então você tinha que manter os tons originais. Então ela teve que cantar muito sopraníssimo, né? E aí isso trouxe um certo problema vocal na voz dela. E aí ela teve, né, muita dificuldade, né? Assim, ela começou a cansar muito a voz, começou a ter muita dificuldade. E aí, um belo dia, uma fono, né, que ela teve que fazer fono, ligou para ela e disse, olha, se você não parar de cantar agora, você vai perder sua voz completamente. Meu Deus. Completamente. Ela ligou num tom mesmo assim, tipo de ameaça, olha, ou você para de cantar, ou você vai perder sua voz completamente. E aí nós estávamos em uma programação em Tubarão, Santa Catarina, num evento de rua, né? E aí a gente ali, depois de ouvir a Ana me falou, nós oramos, só nós dois, depois nós levantamos um clamor ali mesmo, meio daquela multidão ali na rua, e nós começamos a orar, começamos a declarar que aquelas palavras estavam canceladas. Não que ela tinha lançado uma sentença, não é isso, mas ela como uma pessoa da área, uma fono, né, uma pessoa da área da saúde, ela tinha ali nas mãos um diagnóstico, né? Uhum. Então ela só quis nos alertar, num tom de ameaça, mas quis nos alertar da gravidade que ela estava vendo ali naqueles papéis que ela estava lendo. E aí nós levantamos um clamor, Poli, ali no meio da rua, colocamos diante de Deus e para a glória do Senhor, a Ana nunca parou de cantar. Uau, nunca parou de cantar. Até aí você conhece, né? O Brasil inteiro conhece. E ela continua sendo essa voz expoente, essa bênção que ela é, porque o Senhor com certeza curou. E aí a gente pôde ver ali no exame, quando a gente voltou, né? Nós morávamos ainda em Belo Horizonte, ela pôde mostrar, dizendo, olha, é nesse nível aqui, mas aí a gente declarou, não, mas nós oramos, colocamos diante do Senhor. Claro, nós fizemos também a nossa parte de cuidar, Sim. de ter um cuidado mais especial, de cuidar mais detalhadamente da voz, mas o fato é que está aí. E esse é também um dos milagres que a gente pode vivenciar. Aqui eu contei apenas 2, mas são muitos, são inúmeros milagres. E eu quis trazer aquela introdução antes,
Porque às vezes as pessoas ficam muito assim, tipo, por que que Deus não fez um milagre em mim? Isso. Sabe, por que que Deus não me deu sim? Por que que Deus não me ouviu? Porque provavelmente o maior milagre é você permanecer. O maior milagre é você permanecer em Deus apesar de. Porque quando você não tem essa consciência, quando vem os obstáculos, os desafios, as coisas aleatórias, as doenças, a tendência nossa é desanimar e desistir. É achar que Deus não nos ama, é achar que Deus não nos ouve, é achar que Deus, sabe, não existe. Né? Vai até para um campo mais Verdade. sabe, da falta de fé, Sim. ou até pessoas que se tornaram, sabe, completamente sem fé, ateus, porque ouviram um não de Deus. E eu quero dizer que o maior milagre é você permanecer. Uau, meu Deus, segura essa palavra e guarda no seu coração. Se você está precisando de um milagre, que testemunho. Então, persista, não desista. Deus continua sendo Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E continua fazendo milagres, né, pastor? É um Deus de novidade, é um Deus de renovo. Então, não perde a esperança. Clama ao Senhor que na hora certa, no tempo de Deus, Ele vai responder. Ele vai responder, nem que seja com um não. Sim. E saiba, o não de Deus, ele é tão perfeito e tão bom como o sim. Tenha isso em mente, o não de Deus, ele te protege, ele te guarda, ele faz com que você, sabe, entre num novo nível de relacionamento com ele, mas creia, porque eu volto a repetir, Deus é por você e com você. Deus não é contra você, né? A palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é por você, Paulo. Deus é Amém. com você e por você. Amém. Em nome de Jesus, eu recebo. Meu Deus, que episódio incrível, que conversa maravilhosa. Pastor, eu tenho assim, ó, cheia de perguntas para fazer. A gente ia passar aqui o dia inteiro só comentando, só falando sobre Jesus, porque é muito bom, é muito edificante, né? Acho que a gente já vai ter que marcar aí um segundo episódio, né? Amém, amém. Já Que bom, vamos que ter bom. que marcar aí uma nova agenda de novo. Mas só para a gente finalizar, porque a gente nem chegou ainda em como foi a transição aqui para Alphaville, né? Para São Paulo, né? Uhum. Mas eu fiquei curiosa em saber como que foi essa transição para que vocês, esse direcionamento do Senhor, né? Porque eu sei que assim, eu não me movo, o Senhor também não se move, se não for por um direcionamento e uma palavra realmente dos céus para a nossa vida. Então eu creio que teve esse direcionamento já depois de Minas Gerais, teve muitas outras coisas, mas como que foi para chegar até aqui? Até chegar até aqui em São Paulo. Nós sempre nos movemos, né, debaixo da palavra do Senhor. Assim foi quando saímos de Fortaleza para Belo Horizonte. E aí chegou o tempo de sairmos de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Então teve um tempo ainda, né, no Rio de Janeiro. Como é que isso aconteceu? Depois que o Diante do Trono, que era o grupo que nós estávamos ligados, eu e a minha esposa, ali na Lagoinha Matriz, ele teve algumas mudanças. A pastora Ana Paula Valdão foi para os Estados Unidos, ela criou outro formato, e aí ela chegou para a Ana, minha esposa, e disse, olha, nós vamos gravar o seu trabalho, o seu primeiro trabalho, eu quero abençoar, e assim ela fez, Polly, ela nos abençoou com tudo, Glória assim a como ela Deus. fez com o nosso querido pastor André Valadão, Bênção. assim como ela fez com a irmã Mariana, assim como ela fez com a Nívia Soares, ela fez também conosco, ela nos abençoou com tudo, com a capa do disco, com a gravação, com a produção, e assim ela fez, lançando de fato, né, a minha esposa Ana Nóbrega como essa ministra de louvor. E aí, quando gravamos o disco, nós entendemos que era tempo de transicionar, que era tempo da gente ir para um novo lugar, para um novo nível. Aí entra naquele gancho lá que nós fazemos do discernimento, ou seja, nós discernimos que não era mais tempo de estar em Belo Horizonte. E é incrível, Paulo, porque o Rio de Janeiro é sempre um lugar que a gente achou que nunca ia morar, porque a gente tem, né, as pessoas têm, né, no seu imaginário que o Rio de Janeiro é só tiro, É perigoso. pancada e bomba. E não é isso, gente. Ela é uma capital, uma grande capital, como todas as outras do Brasil, tem os seus desafios, mas também não é assim. Mas esse foi o lugar que Deus abriu as portas. Olha só que interessante. Lá no Rio de Janeiro, nós gravamos o nosso segundo disco e foi quando nós gravamos a música Oceanos, que ninguém conhecia, né? Que é Oceans, né? Que é uma música que é um sucesso incrível a nível de mundo. Ninguém conhecia essa música e foi lá no Rio de Janeiro que Deus começou a soprar o nome da Ana Nóbrega para todo o Brasil através dessa música Oceanos, que hoje está com
quase Uau. 300 e tantos milhões de views no YouTube, enfim, né? É uma coisa realmente fenomenal. E aí, no Rio de Janeiro, Deus fez coisas extraordinárias. Nós passamos lá quase 10 anos, e aí chegou um tempo ali pós-pandemia que eu já tinha sentido que nosso tempo também no Rio de Janeiro havia acabado. E aí, mais uma vez, aí vem a questão da experiência, da comunhão com Deus. Nós já tínhamos a experiência de sairmos de Fortaleza para Minas Gerais, já tínhamos Já a tinha vivido isso experiência antes, né? de sair de Minas Gerais para vir para o Rio de Janeiro, então era muito mais claro, É. né, esse discernimento de que era hora de sair do Rio de Janeiro e irmos para outro lugar. E esse outro lugar que nos abriu a porta foi São Paulo. Então, quando chegamos em São Paulo, nós dizemos, e aí, vamos servir em qual igreja? Vamos para onde? E aí começamos a orar, visitamos alguns lugares, mas o nosso coração sempre bateu muito forte por Lagoinha, porque já tínhamos uma história com Lagoinha. Então, foi assim que nós chegamos Que ali em legal. Alphaville, ficamos ali um tempo visitando, orando, discernindo, mas foi ali que Deus disse, olha, é aqui que vocês vão ficar. E aí um fato interessante, Paulo, quando chegamos em Lagoinha, nós ficamos mais ou menos um ano apenas, como a gente chama na linguagem do crentez, né? Ficamos um ano no banco. No banco, é. Só ali, fomos muito bem recebidos pelos pastores, pelos amigos, que hoje são amigos queridos, né? Parceiros de ministério, mas ficamos ali no banco. Isso foi uma prova. Para Deus provar o nosso coração, para dizer, nós estamos indo para quê? Porque a Lagoinha Alphaville está no hype, ou nós estamos indo ali realmente com um propósito que Deus tem para as nossas vidas? E nós fomos provados, e para a glória de Deus, nós fomos provados e aprovados. Hoje, fazemos parte do corpo de pastores da igreja, lideramos o criativo, eu e a minha esposa, a pastora Nobre, lideramos o criativo da Lagoinha Alphaville. O criativo é uma das áreas, inclusive Poli faz parte, né? Uma das grandes áreas da igreja, né, que é a parte toda de produção de culto, a parte do music, né, de louvor, e a parte do stream, ou seja, dentro desses três aqui tem uma cadeia gigantesca, tem um insert que a Polly serve ali tão bem, faz um trabalho tão lindo ali. Então, assim, é muito bom poder compartilhar isso para que as pessoas vejam na prática como o discernimento é importante, de você, sabe, esperar o tempo de Deus, a forma de Deus, para que você realmente possa chegar realmente e realizar o seu propósito de uma maneira muito plena. Então, tem mais esse testemunho aqui para a gente acrescentar, enriquecer esse podcast. Às vezes, você está achando que não está acontecendo nada, mas, na verdade, Deus está só preparando. Então, fica quieto. Sabe, creia de que o Senhor está te vendo, creia que o Senhor está fazendo, permaneça, porque no tempo certo Deus vai trazer aquilo que Ele já tem estabelecido desde a eternidade para a sua vida. Amém, eu creio. Meu Deus, que lindo, né? E como realmente é importante nós discernirmos tempos e estações na nossa vida, né? É isso. Esse movimento, Deus sempre fala no movimento. É algo que eu costumo dizer sempre. Nós precisamos estar em movimento. Tô perdido, não sei para onde que eu vou, esteja em movimento, porque aí você vai discernir. Se uma porta fechou aqui, você vai por outro caminho e Deus vai direcionando ali conforme a gente vai se movimentando e caminhando debaixo de obediência. Foi isso que aconteceu, né? Meu Deus, que testemunho. Me lembrei de uma coisa, tá? Por favor. Bem, eu vou encerrar, tá? Mas, assim, vocês precisam ter ideia, você que nos assiste, que nem tudo que acontece de ruim na nossa vida tem a ver com Deus. Tipo assim, nem tudo que... Por exemplo, o fato da gente ter ficado lá um ano sentado apenas sem estar liderando nada, não necessariamente foi Deus que impôs isso. Mas Deus usou isso para que a gente... teve essa permissão de Deus para que a gente pudesse estar ali percebendo, crescendo, vendo quais eram as necessidades que a igreja, aonde a gente poderia atuar. Quando a gente teve esse ok, essa liberação de Deus, hoje a gente pôde fluir com muito mais, sabe, com muito mais fluência, com muito mais conhecimento de causa, sabe? A gente já conhecia as pessoas, a gente já estava ali amando as pessoas. Foi só realmente um reposicionamento de fato, e hoje a gente consegue realizar isso com muito mais frescor, com muito mais alegria, com muito mais amor. Isso é muito lindo, sabe? Isso é maravilhoso. Nossa, pastor Devaldo, que conversa edificante, que bate-papo bom, né? Edificou muito a minha vida. Tenho certeza que você que nos acompanha aqui também foi poderosamente alcançado e edificado, porque a glória do Senhor é sem fronteiras, é sem barreiras. É verdade. Nos alcança aqui presencialmente, porque Ele é o
principal convidado da nossa mesa, mas alcança Exatamente. você aí também de onde você está nos acompanhando. Pastor, eu quero aqui mais uma vez reforçar e agradecer. Muito obrigada. Para mim é uma honra, é um prazer, é um privilégio estar aqui à mesa, aprendendo tanto, que o Senhor transbordou tanto na minha vida. Foi assim um tempo muito precioso. Obrigada, que o Senhor possa abençoar cada dia mais a sua casa, a sua família, o seu ministério, que o Senhor possa Amém, crescer em amém. graça cada vez mais e que Ele possa te surpreender com presentes dos céus aí para a sua Amém, vida. amém, Paulo. Eu, da mesma maneira, também oro e desejo que você possa fluir no seu propósito de uma maneira Amém. realmente gigantesca, para que você, através daquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração, você possa derramar, né, das pessoas através dessa instrumentalidade desse podcast, que o Senhor abençoe, abra as portas, que o Senhor possa fazer com que muitas pessoas, milhões, milhares e milhões de pessoas possam lhe ouvir, sabe, possam receber daquilo que o Senhor tem derramado na sua Amém. vida. E muito obrigado pelo convite. A honra é minha por participar. Obrigado de verdade. Amém. Obrigada. Recebo cada palavra, guardo com muito carinho no coração, mas quero deixar aqui, ó, um presente para o senhor, uma plaquinha de participação aqui do nosso episódio do Olha, que Policast, legal, gente. Olha isso. para já Olha, levar de ó, muito recordação. bom. Guardarei com muito carinho, Polly. Muito bom, gostei. Obrigado, de verdade. E para vocês que nos acompanharam aí até o finalzinho, já escreve aqui nos comentários, coloca aí qual parte desse episódio. Eu sei que vai ser difícil dizer qual foi a parte que mais te marcou, te impactou, mas escreve aqui nos comentários, eu vou estar respondendo aí tudo para você também. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui também, que a gente volta, a gente responde. Se você ainda não é inscrito no canal, já faz a sua inscrição e compartilhe o link desse episódio, porque tá incrível, então, para que outras pessoas também possam ser presenteadas e agraciadas com tudo que o pastor Divaldo transbordou aqui na nossa vida. Então, um beijo no seu coração e até o próximo episódio.